Porque, ao nascer vinculado ao útero materno, pelo cordão umbilical, mergulhado, né, no líquido amniótico, aquilo é um paraíso. Aquilo é um paraíso. Eu acho que uma das coisas mais atrativas para o ser humano é o retorno a esse paraíso perdido, né? Que o poeta Milton retratou muito bem no poema O Paraíso Perdido. Todos nós queremos voltar a um lugar paradisíaco, viver lá. E alguns pais, especialmente algumas mães, elas oferecem o colo a vida inteira para o filho. E aí esse filho ele se sente fragilizado diante da própria existência, que é o que vai acontecer muito no consultório, não é? Fragilizado. Mas, ao mesmo tempo que o bebê nasce mergulhado na psique materna, esse é o tema, a expressão correta dentro da psicologia analítica. O bebê ele nasce mergulhado na psique materna, não é? Mas ele também nasce mergulhado nos complexos parentais da família. E Jung diz que tem que ser assim, porque, como o bebê ele ainda não tem estruturas psíquicas para suportar a pressão da própria existência, a pressão social, psicológica, emocional, afetiva, não é? E depois, na adolescência sexual, que está ficando cada vez mais cedo, ele precisa da proteção da família e da proteção da sua tribo, que hoje, para eu, as tribos para eu hoje são representadas pelas comunidades, especialmente as comunidades religiosas. E ali, a pessoa, segundo Jung, ali, vamos lá, tomando como metáfora o útero materno, o bebê está no paraíso, ele está protegido de tudo, dele e das intempéries, dos ruídos, das violências do meio externo. Na família, a criança e o adolescente também estão protegidos, dele mesmo também. Na comunidade também continua protegido. Mas a questão é que, se em algum momento ele não abrir mão desta proteção e não se arriscar na própria existência, na busca da essência da própria vida, ele jamais experimentará a sensação de pertencer não a uma família apenas, mas de pertencer ao todo. Em algum momento eu tenho que deixar de ser o Antônio Mastori da família Araújo Gomes para pertencer a Antônio Mastori da família Humanidade. Professor, isso tem a ver com nascer de novo? Na verdade, o nascer de novo seria todo esse processo de transformação, que é no grego é o processo que é chamado de metanoia. Quem vai inspirar Jung é exatamente o processo da metanoia, que na religião é passado como algo mágico. E nós sabemos que não é. É muito mais um processo do que algo instantâneo e mágico, como a religião faz parecer, o que é muito danoso, porque as pessoas desistem do processo. Ou muitas se tornam hipócritas, cumpridoras de normas externas. Eu acho que
até as mais saudáveis terminam desistindo do processo, porque elas não se veem dentro daquela magia. Elas se enxergam como pessoas incompletas, falhas, às vezes até doentes, às vezes até mutiladas emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, enquanto tem lá alguns falando que já estão no céu. E ele fala assim, mas eu não pertenço a isso. Eu sou apenas um ser humano. E aí, o processo de individuação ele vai sendo marcado desde o corte que eu tomei como simbólico do cordão umbilical, depois da libertação da psique da mãe, depois da libertação da psique da família, depois da libertação da psique da tribo, da comunidade. Existe uma parábola de Jesus Cristo que é a síntese deste primeiro momento do processo de individuação. Será que com os dados que eu dei aqui já dá para alguém identificar qual é? Aquela de deixar a casa, irmãos, pai, mãe. A do filho pródigo. Essa daí é um chamado à individuação, não é? Quando ele fala, aquele que não deixar pai, mãe, irmão e não vier após mim, não é digno de mim. Né? O casamento no Velho Testamento era visto também como um passo para o processo de individuação, porque dizia assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, simbolicamente, o casamento implicava um processo de individuação. Então, o primeiro ponto do processo de individuação é a necessidade de uma ruptura. O filho pródigo, ele vive lá, protegido pelo pai, pela família, ele tem tudo. Pela parábola, é um homem que podia dar todos os benefícios, suprir todas as necessidades do filho. Tá. E aí ele tem 2 filhos, né? O mais velho e o mais novo, e o mais novo diz, não, eu quero seguir meu próprio caminho, seguir meu próprio rumo. E vai. Então, nós vamos ficar hoje só com a primeira parte da parábola. Depois nós vamos voltar no final dessa unidade para entender o final. Quando ele cai em si e volta, ele volta de que forma? Transformado. É metanoia, né? É. É uma mudança de mente. Agora, o filho que ficou sob a proteção do pai e da família sofreu alguma transformação? Negativo. Não, era um bebezão. Desculpa a expressão. Ela foi tão espontânea. É um bebezão, né? Então, você vai ver homens casados que não larga. A expressão é forte, mas eu sou nordestino, então me permito usar expressões fortes. Não larga a saia da mãe. Não larga a saia da mãe. Eu sei de casamentos, de pacientes meus do passado, que a pessoa viaja para a lua de mel com o marido, aí fica 10 dias lá em Cancún, nas Bahamas, sei lá onde. Quando volta, que aterrissa no aeroporto, ao invés de ir para casa, que eles investiram R$1 milhão para comprar e imobiliar, o cara olha para a menina e fala, eu estou com saudade da minha mãe, eu quero comer a comida da minha mãe, eu quero ver a minha mãe. Aí a mulher olha e fala assim, mas o que é isso? É isso que eu escuto, não é? Doutor, o que aconteceu ali? Né? E não só ele diz isso, como ele vai. E ainda liga e fala, hoje eu resolvi dormir na casa da minha mãe. E é claro que 6 meses depois eles se separaram. Porque ele não saía da casa da mãe. Assim como tem filhos cujo herói da vida deles é o pai.
meninos. Meninos de 40 anos. Que senta com você e fala, por que meu pai? Por que meu pai? Por que meu pai? Por que meu pai? Eu tenho um menino. E a gente tem uma relação maravilhosa. E ele chega um período da vida dele, ele agora já tem 38 anos, e período lá da vida dele, ele começa com essa história. Meu pai, aí eu sento com ele e falo, presta atenção, o protagonista agora tem que ser você, eu sou coadjuvante. Eu fui protagonista até aqui por necessidade. Mas agora você não precisa ficar falando para os seus amigos, para as pessoas do seu pai. Você tem que falar da tua vida, dos teus projetos de vida. Esquece teu pai. Eu vou estar sempre aqui, mas eu daqui para frente eu serei coadjuvante da tua existência. Será que alguns pais aceitam ser coadjuvantes do protagonismo dos filhos? Não. Será que algumas mães aceitam ser coadjuvantes do protagonismo das filhas? Não. Vamos lá. Tem mulheres hoje que não só elas querem ser iguais às filhas. Se tornam, inclusive, competidora das filhas. E qual é a mensagem que elas passam para essas filhas? É que envelhecer é a maior roubada da experiência humana. Porque elas não querem, de jeito nenhum, viver esta experiência do envelhecimento. Tem muitos homens, não é? Aí, eu trago algumas histórias aqui que eu escuto no consultório, mas a maioria eu escuto por aí, ou vivi por aí. Aí, de repente, um sujeito bastante enquadrado, bastante legalista sobre todos os pontos de vista, que conviveu comigo durante uns 10 anos. De repente, ele rompeu com a família, com tudo. E eu estou andando aí pela Paulista, aí me para aquela motoca imensa com aquele senhor de cabelo comprido e bandana, e ele olha para mim e fala, não está me reconhecendo? Eu falo, não. Mas sou eu, fulano? Eu falei, nossa, que transformação. Um adolescente. Ele está vivendo toda a adolescência que ele não viveu. Vivendo isso com 60 anos. Bom, o que eu estou dizendo, chegando mais para o final da aula, é que o preço da individuação é muito alto. E eu arrisco a dizer que a maioria da população do mundo não está disposta a pagar. A maioria prefere o lugar de ser guiado, conduzido, porque o lugar de ser guiado e conduzido é um lugar seguro, protegido. Eu tenho um guru espiritual. Ele sabe o que é melhor para mim, que é meu pai, ou é o meu pastor, o meu padre, o meu rabino, ou mesmo um guru, porque hoje o mundo está cheio deles. Não é? Você tem, no universo de hoje, muitos gurus. Ou uma mulher que sabe o que é melhor para mim, seja dentro ou fora da religião, enfim. Só que estas pessoas se privam, talvez, da experiência mais genuína e maravilhosa que um ser humano pode experimentar, que é de ser ele mesmo. Ser ele mesmo.
eu convivi com grandes sociólogos, antropólogos, filósofos, por causa dessa jornada, minha peregrinação de formação, né? E uma vez ouvindo uma aula do grande antropólogo Darcy Ribeiro, que escreveu, dentre outros livros maravilhosos, escreveu O Povo Brasileiro, que eu adoro esse livro. Hoje tem tudo em vídeo, né? O Povo Brasileiro são, acho que 6 ou 8 vídeos no YouTube. Ele fala numa das entrevistas dele, assim... Bom, ele, falando nele, né, em homenagem a ele, ele era aluno de Sociologia na Universidade de Brasília. No terceiro ano, ele larga a Sociologia e ele vai se embrenhar, né, no Xingu, e vai vive muitos anos, mais de uma década, com os índios. Depois ele retorna, faz a sua formação, que precisava ser feita, e, dentre outras coisas, ele é o pai da atual LDB. Só para vocês saberem o tamanho do homem, não é? Foi senador, foi governador do Rio 3 vezes e foi ministro da Educação do governo João Goulart. Bom, numa das aulas dele, ele diz assim... e eu não podia deixar de contar o último episódio da vida dele. O último episódio da vida dele, ele com 70 anos, ele morreu jovem, com 70 anos hoje é jovem, ele com um câncer, ele é diagnosticado com um câncer generalizado no pulmão. E aí ele é internado no hospital de base em Brasília, e o médico fala, olha, você tem que ficar aqui para fazer cuidados paliativos, porque você não vai viver mais do que 6 meses. E o que vocês acham que Darcy Ribeiro fez? Foi o último ato dele de individuação antes de morrer. Tem essa imagem na internet. Ele pegou o tubo de soro e fugiu do hospital. E falou, quando localizam, ele fugiu mesmo, porque ele era uma figura emblemática, importante, não iam deixar ele sair. Quando o repórter localiza ele, fala assim, mas por que você fugiu? Eu vou morrer mesmo. Então eu quero morrer fazendo as coisas que eu gosto, perto das pessoas que eu gosto e da natureza que eu amo. E eu quero dedicar esses 6 meses para escrever a obra da minha vida, O Povo Brasileiro, que é onde ele bate uma radiografia da personalidade do povo brasileiro. E alguém diz assim, mas o seu ato, convenhamos, é muito arriscado. Você fala, olha, cuidado paliativo, os médicos vão me dar depois que eles me localizarem. Então, tanto faz eu estar aqui como lá. Tá. Aí alguém diz assim, mas você não acha que o seu ato é muito extremado? Isso foi a Rede Globo, do Jornal Nacional, né? Ele fala, foi, mas para ser eu mesmo, eu tive que ter alguns atos extremados, como abandonar o curso de Sociologia e morar com os índios. Porque eu percebi, segundo a entrevista dele, eu percebi que o grande projeto da minha vida não era ser antropólogo, sociólogo, ministro, governador, senador, pai da LDB. O grande projeto da minha vida e o mais difícil era ser eu mesmo. Por que é difícil? Porque a extensão do eu mesmo termina quando começa o eu mesmo do outro. Falando de uma forma filosófica, a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Então, a primeira fase do processo de individuação
sem dúvida, é uma ruptura. Que essa ruptura, muitas vezes, pode ser brusca, como alguém que vai embora, não é? Ou vai para um outro país. Mas, às vezes, essa ruptura ela ocorre de forma tão ritualizada que a pessoa nem percebe. Como, por exemplo, um jovem que vai fazer um intercâmbio, um jovem que escolhe uma profissão que não é bem aquela que a família quer, ou até mesmo um caminho espiritual que não é propriamente o seu de origem. Ou começa a perceber que ele também tem o direito de escolher o seu próprio caminho. Então, o processo de individuação ele pode começar tardiamente para uns, mas ele pode começar muito cedo para outros. Eu penso que, para encerrar a aula e conversar com vocês, se tiverem perguntas ou observações, em que momento na parábola do filho pródigo você tem o início do processo de individuação? Não é só no momento da ruptura, mas a individuação só começa quando diz na parábola caindo em si mesmo. É quando eu começo a fazer uma reflexão sobre a minha própria existência. Não tem como estabelecer fronteiras entre o processo de individuação e o caminho espiritual. Não tem. É a mesma coisa. Quando se fala de caminho espiritual, não religioso, vamos deixar isso muito claro. O caminho religioso infantiliza. As pessoas se tornam cada vez mais infantis e dependentes dos seus líderes. A ponto de, para tomar qualquer decisão, ela liga para o líder e pergunta: qual é a direção de Deus para mim? E quem tem que dar é o líder. Ou até o que é certo, o que é errado dentro da minha vida. Essa é pergunta de uma criança. De uma criança. Então, o primeiro momento é a ruptura, o segundo momento é a autorreflexão. Bom, a gente para aqui, vamos ter 2 aulas ainda nessa cadeira, uma com certeza sobre a continuidade do processo de individuação. Por quê? Muitos ensinam o processo de individuação e param apenas na ruptura, mas não é só isso, o desfecho não é a ruptura, e a intenção não é a ruptura. Alguma pergunta, gente? Alguma observação? Professor, esse tema para mim foi fantástico, né? Tipo assim, para mim, acho que a busca da minha vida toda é sobre esse encontro do self, quem realmente eu sou, né? E do nível mais profundo disso, né, da palavra. E eu acho que, baseado no que você está falando e tudo que foi contextualizado, eu acho que tem muito a ver com essa individualização também, como foi feito essa ruptura, né? Como foi respeitado os processos psíquicos, vamos dizer assim, de pertencimento, de individualização, no processo inicial mesmo dessa ruptura, né? Acho que talvez uma vida toda a gente vai tentar se encontrar de algo que foi desencontrado lá no começo, né? E muitas vezes não precisa ser ruptura se o pai, a mãe e a família entendem que aquele jovem precisa crescer. Né? Sim. Sim. Yeah. Desafio. Bertone, alguma questão? Eu só estou pensando aqui que, em muitos casos, é um processo dolorido, né? Caro. É um preço a ser pago aí muito alto.
E traz dor, mas também traz libertação, né? É. E aí, Rafaela, para terminar, tem alguma questão? Eu posso compartilhar um pouco, assim, que no meu processo eu não eu voltei para a igreja, né? Só que eu tive a sorte, digamos, a sorte de estar com uma pessoa que buscava espiritualidade, né? Que não buscava a religião. Então, Sim, ela foi uma ponte para mim. E aí sim, depois eu tive que romper, entre aspas, romper com ela no sentido assim, a minha espiritualidade é diferente da sua, sim, porque cada um tem a sua experiência. E sim, hoje ela é a minha melhor amiga. Mas assim, ela me respeita como eu sou, exatamente como eu sou. E eu respeito ela, né? Não fiquei dependente, né? sim. Ao longo da vida, nós vamos precisar de muitos selfies, não é? Muitos mestres, muitos sábios, muitas mulheres sábias, muitas mestras, né? Muitos guias que vão aparecendo em várias áreas da vida, não é? Eu fiz um vídeo sobre mentoria, está lá no YouTube, onde eu não só falo o que é, mas eu homenageio as pessoas que foram meus guias espirituais ao longo da minha existência, da psicologia, da filosofia, da teologia, não é? Foram pessoas que eu fui encontrando pelo caminho, que eu fiquei muito tempo na vida delas, aprendi muito com elas, sou muito grato a elas, mas teve exatamente o momento em que eu tive que descobrir meus próprios valores, meus próprios princípios, não é? E sem ruptura, com muita gratidão, mas algumas se tornaram realmente, como a Rafaela pontuou, os melhores amigos. E aí, para concluir, eu vou falar uma fala provocativa. Eu acho que a fala toda foi provocativa. Mas onde existe tutela, não existe individuação. Não existe individuação.